Olá! A partir de agora você acompanha mais uma videoaula do curso Gestão de Recursos Federais em Defesa Civil. O tema são os contratos. Contrato administrativo é todo e qualquer ajuste celebrado entre órgãos ou entidades da administração pública e particulares, por meio do qual se estabelece acordo de vontades para a formação de vínculo e estipulação de obrigações recíprocas. Mas atenção! O contrato administrativo não deve ser confundido com o convênio. Convênio é todo e qualquer instrumento formal que discipline a transferência de recursos da União para estados, municípios, Distrito Federal ou entidades particulares com vistas à execução de programas de trabalho, projeto ou atividade ou evento de interesse recíproco em regime de mútua colaboração. Tem como partícipe, de um lado, o órgão ou entidade da administração pública federal, direta ou indireta, e de outro, órgão ou entidade da administração pública estadual, distrital ou municipal, direta ou indireta, ou ainda entidades privadas sem fins lucrativos. Qualquer contrato administrativo deve ser formalizado por escrito em respeito às exigências da Lei 8666 de 1993, pelo órgão ou entidade da administração que realizam a contratação. Veja agora quais são as situações em que, obrigatoriamente, deve ser feita a contratação por meio de um termo de contrato. Licitações realizadas nas modalidades de concorrência, tomada de preços e pregão, dispensa ou inexigibilidade de licitação cujo valor esteja compreendido nos limites das modalidades concorrência e tomada de preços, e contratações de qualquer valor das quais resultem obrigações futuras. Por exemplo, a entrega futura ou parcelada do objeto e assistência técnica. Nos demais casos, o termo de contrato é facultativo, podendo ser substituído pelos seguintes instrumentos: carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço. Veja agora quais são as cláusulas necessárias em um contrato. O objeto e seus elementos característicos, o regime de execução ou a forma de fornecimento, o preço e as condições de pagamento, os critérios data-base, os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de observação e de recebimento definitivo, conforme o caso. O crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional, programática e da categoria econômica. As garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas. Os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas. Os casos de rescisão, o reconhecimento dos direitos da administração em caso de rescisão administrativa, as condições de importação, a data e a taxa de câmbio para conversão, quando for o caso, a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, ao convite e à proposta do licitante vencedor, a legislação aplicável à execução do contrato e, especialmente, aos casos omissos, e a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. Os contratos devem estabelecer com clareza e precisão as condições para a sua execução, expressas por meio de cláusulas que definam os direitos, as obrigações e as responsabilidades das partes em conformidade com os termos da licitação e da proposta às quais se vinculam. Quanto aos contratos, a administração tem, entre outras, as prerrogativas de modificá-los unilateralmente para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do contratado. Rescindi-los unilateralmente, nos casos especificados no inciso 1º do artigo 79 da lei. Fiscalizar-lhes a execução. Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste. E nos casos de serviços essenciais,
ocupar provisoriamente bens móveis, imóveis, pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato. Tanto a administração quanto o contratado devem seguir fielmente as normas, não as regras. Tanto a administração quanto o contratado devem seguir fielmente as regras contratuais e as normas da Lei de Licitações e Contratos Administrativos. O não cumprimento das disposições legais, total ou parcialmente, pode levar à rescisão do contrato, respondendo o culpado pelas consequências. O acompanhamento e a fiscalização do contrato são medidas poderosas, colocadas à disposição do gestor para a defesa do interesse público. A fiscalização da contratação da elaboração de projetos deverá realizar, dentre outras, as seguintes atividades: manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação pertinente aos trabalhos, incluindo o contrato, caderno de encargos, orçamentos, cronogramas e correspondência, além de relatórios de andamento das atividades. Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços, aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos. Analisar e aprovar o plano de execução dos serviços a ser apresentado pela contratada no início dos trabalhos. Verificar e aprovar os relatórios periódicos de execução dos serviços elaborados em conformidade com os requisitos estabelecidos no caderno de encargo. Verificar e aprovar as soluções propostas nos projetos quanto à sua adequação técnica e econômica de modo a atender às necessidades do contratante. Verificar e aprovar eventuais acréscimos de serviços necessários ao perfeito atendimento do objeto do contrato. Verificar e atestar as medições dos serviços, bem como conferir, dar visto e encaminhar para pagamento as faturas emitidas pela contratada. Encaminhar à contratada os comentários efetuados para que sejam providenciados os respectivos atendimentos. E receber a documentação final do projeto, verificando o atendimento aos comentários efetuados e a apresentação de todos os documentos previstos, como desenhos, especificações, memoriais de cálculo, descritivos e justificativos, em conformidade com o plano de elaboração do projeto. Veja a seguir algumas informações práticas sobre os procedimentos do contrato. Cláusulas ou condições do contrato são numeradas e ordenadas de acordo com o texto, para que haja sequência lógica na formalização. Por exemplo, cláusula primeira, do objeto, cláusula segunda, da execução do contrato, cláusula terceira, do valor, e assim por diante. Contratos administrativos devem ser redigidos em linguagem não. Contratos administrativos devem ser redigidos com objetividade, numa linguagem simples e usual. Termos de difícil compreensão e condições desnecessárias devem ser evitados. Por isso, é importante o conhecimento da legislação sobre a matéria, em especial da Lei 8666 de 1993, o conhecimento do objeto contratado. Conhecimento também da estrutura contratual, mantendo a ordem das cláusulas. Integração com o setor solicitante. Capacidade de escrever com clareza, utilizando-se de termos técnicos e jurídicos adequados. E a capacidade de detalhar o assunto em linguagem simples e concisa. É importante que haja integração entre o responsável pela contratação e o setor solicitante. Essa união é fundamental, não apenas nas etapas de preparação do procedimento licitatório, mas também após a entrega do objeto do contrato. Veja a seguir informações importantes sobre subcontratação e subrogação. Subcontratação consiste na entrega de parte de fornecimento de bem, execução de obra ou prestação de serviço a terceiro, estranho ao contrato, para que ele execute, em nome do contratado, item, etapa ou parcela do objeto avançado. É permitido ao contratado, pela Lei de Licitações, subcontratar parte do objeto. A administração deve exigir do subcontratado a apresentação dos documentos de habilitação requisitados na licitação, especialmente quanto à regularidade jurídica, idoneidade fiscal, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e o cumprimento do disposto no inciso 33º do artigo 7º
da Constituição Federal. Subrogação consiste na entrega da totalidade do objeto contratado a terceiro, pessoa estranha ao ajuste firmado, que assume, sem ter participado da licitação, todos os direitos e deveres consignados no contrato inicial, afastando qualquer responsabilidade do contratado. Não é permitida pela Lei de Licitações. A subcontratação não autorizada ou a subrogação constituem motivos para a rescisão unilateral do contrato pela administração. Veja a seguir as situações em que é possível o reajuste dos preços. É admitida a cláusula com previsão de reajuste de preço em contratos com prazo de duração igual ou superior a 1 ano. Para a concessão de reajuste, o marco inicial conta-se da data da apresentação da proposta ou da data do orçamento a que a proposta referir-se, conforme previsto no edital e no contrato, ou ainda no último reajustamento. Para reajustar contratos, a Lei 10.192, de fevereiro de 2001, permite a utilização de índices de preços gerais, setoriais ou que reflitam a variação dos custos de produção ou dos insumos utilizados. Esses índices devem estar previamente estabelecidos no edital e no contrato. Na concessão de reajuste de preços, deve atentar-se especialmente para as seguintes situações no cumprimento do objeto contratual. Atraso por culpa do contratado. Se houver aumento do índice, prevalece o vigente na data em que deveria ter sido realizado o objeto. Se houver diminuição do índice, prevalece o vigente na data em que for executado o objeto. Antecipação. Prevalece o índice vigente na data em que for realizado o objeto. Prorrogação. Prevalece o índice vigente no mês previsto para cumprimento do objeto. Mas atenção, é proibida a cláusula de reajuste vinculada a variações cambiais ou ao salário mínimo, exceto nos casos previstos em lei federal. Veja a seguir quais são as situações em que é possível a alteração de contrato. O contrato pode ser alterado nos casos previstos no artigo 65 da Lei 8666 de 1993, desde que haja interesse da administração e satisfação do interesse público. Para que as modificações sejam consideradas válidas, devem ser justificadas por escrito e previamente autorizadas pela autoridade competente para celebrar o contrato. As alterações podem ser unilaterais, quando feitas exclusivamente pela administração, ou por acordo entre a administração e o contratado. Alterações unilaterais podem ocorrer nas seguintes situações. Alteração qualitativa, quando a administração necessitar modificar o projeto ou as especificações para melhor adequação técnica aos seus objetivos. Alteração quantitativa, quando for necessária a modificação do valor do contrato em razão de acréscimo ou diminuição nos quantitativos do objeto. Já a alteração por acordo das partes pode acontecer nas seguintes situações: quando for conveniente substituir a garantia efetuada para a execução do contrato, quando for necessária a modificação do regime de fornecimento do bem, de execução da obra ou de prestação do serviço, pela constatação técnica de que os termos originais do contrato não se aplicam mais, da forma de pagamento por imposição de circunstâncias que surgirem após a assinatura do contrato, devendo ser mantido o valor inicial atualizado. E para restabelecer a relação inicialmente pactuada, que objetive a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato. A administração pode alterar o contrato quando forem necessários acréscimos ou supressões no fornecimento, obras ou serviços. Para fornecimentos, obras ou serviços, acréscimos ou supressões de até 25%. Para reforma de edifício ou de equipamento, acréscimos de até 50%. O valor de 25% do preço inicial no contrato atualizado para as alterações do quantitativo dos itens contratados tem o objetivo de garantir que as alterações não constituam jogo de preços. Veja agora do que trata o equilíbrio financeiro.
Equilíbrio econômico-financeiro consiste na manutenção das condições de pagamento estabelecidas inicialmente no contrato, de maneira que se mantenha estável a relação entre as obrigações do contratado e a justa retribuição da administração pelo fornecimento de bem, execução de obra ou prestação de serviço. A administração, mediante acordo com o contratado, pode restabelecer o equilíbrio ou reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Reequilíbrio econômico-financeiro se justifica nas seguintes ocorrências: fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do que foi contratado. Caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, que configure alea econômica. Probabilidade de perda concomitante à probabilidade de lucro, extraordinária e extracontratual. Para que seja autorizado e concedido o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato pedido pelo contratado, a administração precisa observar o seguinte: os custos dos itens constantes da proposta contratada em confronto com a planilha de custos que deve acompanhar a solicitação de reequilíbrio, em que estejam claros os itens defasados. A ocorrência do fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis, que justifique modificações do contrato para mais ou para menos. Importante, o reequilíbrio econômico-financeiro não está vinculado a qualquer índice de preço. Veja agora quais são as situações em que é admitida a prorrogação. Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo: alteração do projeto ou especificações pela administração, superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranha à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato, interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da administração, aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato nos limites permitidos pela lei, impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela administração em documento contemporâneo à sua ocorrência, e omissão ou atraso de providências a cargo da administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte diretamente impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis. O Tribunal de Contas da União determina que os administradores de contratos registrem situações que podem provocar atrasos no diário da obra. Veja agora no material do curso mais informações detalhadas e complementares sobre o assunto. Bom trabalho!